Vamos estudar Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Olha só, Hebreus capítulo 2, versos 1 a 4. A gente está estudando Hebreus de forma sequencial e hoje eu queria trabalhar com vocês o verso 2, o capítulo 2, verso 1 a 4. Diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais e maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. Vou colocar um relógio aqui para mim, senão vai dar 11 horas da noite e eu ainda estamos aqui falando. Queria convidar você para orar mais uma vez, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus. Querido e bondoso Deus, que privilégio a gente se reunir para estudar a Tua Palavra, se reunir neste momento para celebrar, para se alegrar na Tua presença, para encontrar os irmãos. Obrigado, Deus, porque nós encontramos esse espaço que o Senhor providenciou. Obrigado por cada uma das pessoas que tem se voluntariado, que tem ajudado. Levanta mais pessoas para servir aqui nas mais variadas áreas, Pai, e abençoa cada uma dessas pessoas. E neste momento que nós vamos estudar a Tua Palavra, as crianças foram para as salas, ali para uma sala delas, aqui nós estamos, nós pedimos ao Teu Santo Espírito que esteja muito presente sobre os nossos corações. Fala conosco por meio da Tua Palavra, é o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém? Amém. Eu gosto muito dos personagens da época da Reforma Protestante. E um deles chama-se João Calvino. João Calvino, ele foi um grande pregador das Escrituras. E ele foi alguém que, tendo passado anos sem estudar Bíblia, anos sem que a Bíblia fosse pregada, as mensagens na igreja eram inclusive em latim, e as pessoas não compreendiam o latim, então era muito esquisito. E aí veio a Reforma Protestante e João Calvino, ele faz a sistematização da teologia. E ele também faz os estudos de livro por livro de diversos livros das Escrituras. E então João Calvino, o tempo vai passando, João Calvino vai envelhecendo e ele está bem fraco. É um momento que ele está assim extremamente debilitado, que ele está tossindo e saindo sangue. Não tinha um hospital como a gente tem hoje, não tinha a medicação como tinha hoje, então ele estava muito debilitado, tossindo sangue e sentindo dores e constantemente se sentia mal ao caminhar, precisava às vezes de encosto, de ajuda, e João Calvino continuava pregando e continuava ensinando a palavra. E aí então, certo dia chega um pessoal e diz: Calvino, é o seguinte, o senhor precisa diminuir o ritmo, vai mais devagar, né? Vamos resolver isso? E olha o que ele responde. Ele responde: o que o Senhor achará de mim se me encontrar ocioso? Olha que resposta interessante. O que o nosso Senhor Jesus Cristo pensará de mim, achará de mim, se eu estiver ocioso? Se eu estiver de braço cruzado, se eu não estiver atento à sua palavra e fazendo aquilo que ele me chamou para fazer? Perceba, o medo do Calvino não era a perseguição que estavam fazendo aos reformados. O medo de Calvino era exatamente a ideia de negligência espiritual, de se cair num comodismo, de se cair numa situação onde está tudo bem, está tudo certo, onde já não lê mais as Escrituras, onde já não ora mais. Não é aquele perigo de uma apostasia que o cara sai, vira as costas e vai fazer coisas completamente diferentes. Mas é aquele perigo da silenciosamente, sutilmente e se distanciando de Deus, se distanciando da graça. É um abandono silencioso. E o que Hebreus nos traz é exatamente isso.
Ele não fala daquela apostasia aberta, mas ele fala daquela situação onde a gente vai se acomodando e a gente vai se distanciando, e isso é bastante perigoso, de forma sutil, de forma lenta ao longo dos anos. E isso traz complicações. E é interessante que ao comentar esse texto aqui, João Calvino diz: a negligência espiritual é mais mortal do que a perseguição aberta. E essa foi uma daquelas frases que eu fiquei parado pensando um tempo, que ela ficou voltando na minha cabeça, porque olha o que ele está dizendo. A negligência espiritual, esse comodismo, tá tudo bem, tá tudo certo, sem fervor, sem oração, sem leitura da palavra, assim, bem devagar. Ele diz, olha, isso aqui é pior, é mais mortal do que se tiver uma perseguição, como acontecia naquele contexto. E isso me chamou bastante atenção, porque a gente não sofre perseguição e a gente acha que a gente não tem problema. Mas talvez este seja o maior dos problemas dos cristãos no Brasil hoje. O risco de cair num tipo de negligência que é perigosa demais. E aqui é muito legal como João Calvino nos ensina. Ele vai mostrando o contexto, é o seguinte. Aliás, desculpa, que João Calvino não, que o autor de Hebreus. Olha, eu estou atribuindo a João Calvino Hebreus. Estou maluco. O autor de Hebreus, ele vai nos ensinar o seguinte, veja só. Capítulo 1, ele vai dizer que Jesus Cristo é a manifestação da palavra de Deus. Ele também vai dizer que Jesus Cristo é maior do que absolutamente tudo, maior do que os profetas do Antigo Testamento e maior também do que os anjos, do que os seres espirituais. Ou seja, Jesus é maior que os maiores homens que passaram pela terra e pregaram o Evangelho, assim como Jesus é maior do que todos os seres celestiais, porque ele é Deus. Então, isso ele fala no capítulo 1, que nós já estudamos em 2 mensagens. E agora ele diz assim, portanto, ou seja, por causa de Jesus ser grande dessa forma, por causa de Jesus ser maior que os anjos, por causa de Jesus ser maior do que todos os profetas e mestres religiosos, então agora ele diz, portanto, já que Jesus é assim, nós precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. A palavra desviar aqui é uma palavra que era usada naquele contexto exatamente com essa ideia aqui de um barco solto no cais. É isso? É. Então pensa aquela ideia, você pega, vai pescar, pode até enfrentar tempestade, mas você consegue superar aquilo lá, aí você chega, amarra o seu barco, deixa o barquinho amarrado certinho, tudo em ordem, e aí então, quando você nem vê, aquela corda se solta devagar e aquele barco se perde. Não é na tempestade, é no movimento natural, e ele fica à deriva, porque ele perdeu a base, porque ele perdeu a âncora ou perdeu a amarração que tinha nele. Não há tempestade, não há rebelião na vida do cristão, não há situações complexas, apenas um certo descuido, apenas um certo descuidado. Assim, a gente vai deixando de lado, não cuidando como deveria. E aí é igual aquele barquinho, dizendo assim, o barco da minha vida está amarrado em Cristo Jesus. E aí a gente se acomoda com essa ideia de que o barco da nossa vida já está em Cristo Jesus. E não vai percebendo que às vezes a âncora fica de lado e a nossa vida vai ficando à deriva. A maioria das pessoas não abandona a fé de maneira deliberada. Elas apenas deixam de prestar atenção. Elas apenas deixam de meditar nas Escrituras. Elas apenas deixam de orar, de tirar um tempinho. Elas vão se distanciando, e daqui a pouco está vivendo como se não tivesse Cristo na vida. Um barco que está ancorado, ele não precisa lutar contra as grandes tempestades. Mas se a âncora é retirada, ele se afasta lenta e silenciosamente, sem que às vezes nem se perceba. Ninguém se afasta de Cristo de um dia para o outro. Isso não acontece assim de maneira imediata. Geralmente há um distanciamento, há uma certa
uma vida morna espiritualmente, daqui a pouco cai numa tentação, daqui a pouco cai num pecado e vai se distanciando. A Bíblia vira opção, né? A oração vira exceção, o culto vira simplesmente uma conveniência, porque a gente se acostuma a ter cultos nos domingos às 19h30, o pecado vai virando tolerável e as coisas vão se tornando assim, a comunhão com os irmãos vira apenas um evento. Nós estamos no espaço de evento, mas nós não estamos aqui para evento. Nós estamos aqui para uma vida cristã séria, né? E alicerçada em Cristo Jesus, numa comunhão de um com os outros. O pecado de aquele pecado cabeludo nos parece grave. A negligência é sutil. E eu digo para você, muito cuidado com essa negligência, para não levar o barco da sua vida distante do soberano Deus. Na sequência ele fala aqui, no versículo 2, da seriedade da responsabilidade diante da revelação de Deus, né? Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Ele está se referindo aos autores do Antigo Testamento. E esses autores do Antigo Testamento, ele chama assim de anjos, pessoas enviadas por Deus para trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas. E ele diz assim, se até a antiga aliança, que foi transmitida por homens, precisa de obediência, quanto mais a aliança de Cristo, que foi transmitida pelo próprio Deus. Se até a palavra que foi ensinada pelos profetas do Antigo Testamento, ela existe para ser obedecida, quanto mais aquela que é ensinada pelo próprio Cristo Jesus, que é o Deus presente entre nós, que é maior do que os anjos, que é maior do que os seres humanos, que é o soberano Deus, né? Então, ele fala assim, olha, há um castigo na lei mosaica, mediada por anjos, né? E se ela for desobedecida, quanto mais essa ideia de perder a nova aliança em Cristo. Se a palavra... Achei que era chuva lá fora. É chuva? Vai começar a chuva, estamos tranquilos, tem um teto aqui. Se precisar, puxa um pouco mais as cadeiras. Pode, é verdade, pode baixar. Se vier, tem uma lona para baixar. Tá tudo certo, tá bom? Quando a gente vai falar em público, é sempre assim, a atenção, acontece alguma coisa, a gente percebe, a atenção foi para lá. E não adianta ficar falando alto, tentando brigar com a chuva lá. Ó, tá mais forte. Ela tá querendo brigar com a gente. A melhor coisa que faz é todo mundo prestar atenção lá, depois volta a prestar atenção aqui. Os irmãos vão baixar ali. Olha que legal. Isso é experiência. Na próxima ocasião a gente já não monta as cadeiras tão próximas ali. Tá tudo resolvido, né? A ideia que ele está trazendo para as nossas vidas é que a palavra de Deus é coisa séria. A graça de Deus não diminui a seriedade da fé. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos de presente, e isso é um privilégio maravilhoso. Mas isso não tira de nós a necessidade de se voltar constantemente para Cristo Jesus e ter um relacionamento com Ele. O Evangelho de Deus é maravilhoso, é a notícia e a boa notícia de que Cristo morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. É motivo de alegria e celebração. Mas o fato dele ter perdoado os nossos pecados não diz assim, viva de qualquer jeito, de qualquer forma, mas pelo contrário, entregue a sua vida a Ele e viva para a honra e glória dEle. O anúncio da mensagem da graça é fantástico, é maravilhoso, porque tira todo o peso. Jesus diz assim, olha, o seu fardo coloca sobre mim, né? Coloca sobre as minhas costas, e depois ele diz, porque o meu fardo é leve, é suave, é tranquilo. Mas isso não faz de nós pessoas que não precisam se voltar para Ele em oração e leitura da palavra. A ideia de Deus para as nossas vidas é relacionamento com Ele, é se voltar de coração para Ele. A graça desprezada traz um prejuízo muito maior, né?
Para eu passar isso aqui, eu vou usar uma ideia. Esses dias eu vi um vídeo de um franguinho que nasceu numa chocadeira, aliás, nasceu junto com patos. Então tinha ali uma ninhada de, 10 patinhos e um franguinho no meio. E olha que coisa interessante. O franguinho cresce junto com os patinhos. E ele vai pensando que ele é pato. Então ele vai se relacionando normalmente com os patinhos, comendo com os patinhos, dormindo com os patinhos, vivendo normalmente com eles. Até que os patinhos crescem um pouco, o dono abre e solta e eles vão para uma lagoa. Então vão os patinhos e começam a nadar. E aquele franguinho chega na lagoa e afunda rapidamente. O que eu queria dizer para você é o seguinte: crente que não leva a Deus a sério, talvez esteja exatamente igual o franguinho no meio dos patinhos. Crente que não leva a sério Deus, talvez tem que pensar seriamente: será que eu sou crente mesmo? Será que eu não estou apenas no meio de essas pessoas, mas na hora que vem a lagoa, na hora que vem a luta, na hora que vem a tempestade, afunda? Medite seriamente sobre a sua vida, porque isso de fato é muito importante. Ele então vai nos falar aqui no verso 3, dizendo o seguinte: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor, depois transmitida por nós e por aqueles que ouviram falar? O autor aqui, ele sintetiza toda a importância da mensagem da salvação numa única ideia. É uma mensagem grandiosa, é uma mensagem enorme, é uma mensagem que tem uma grandeza incomparável nas nossas vidas, porque afinal de contas é a mensagem que nos traz a salvação. E ela é grande por quê? Porque foi anunciada pelo Senhor. Ela é grande porque foi derramado o sangue de Cristo, teve um custo alto demais. O sangue de Cristo Jesus. Por exemplo, alguém aqui tem uma Ferrari? Levanta a mão. Não tem, bebê? Não? Eu acho uma coisa muito curiosa se ter uma Ferrari. Porque se você analisar de forma muito objetiva, o nosso carro é melhor que uma Ferrari. Porque o nosso carro cabe 4 pessoas, 5 pessoas. Quantas cabem na Ferrari? 2. Quando você vai passar numa lombada, se o seu carro não está rebaixado igual a galera faz, o seu carro passa bem na lombada. Se você chegar com uma Ferrari na lombada, você tem que passar com ela torta ali para passar na lombada. Se você vier voando, você quebra ela, você bate o bico dela, né? Eu acho interessante, porque ela custa muito mais, 10, 20, 30 vezes mais do que o meu carro. Por que ela custa tudo isso? Porque ela é rara. Foi dado a ela uma raridade, foi dado a ela atributos de uma preciosidade, de um valor muito alto, porque é exclusivo, porque tem números reduzidos de série, porque somente poucas pessoas têm. Agora perceba vocês o seguinte: o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz é muito mais valioso do que qualquer Ferrari. É muito mais valioso do que qualquer bem material. É muito mais valioso. E pensa como é que o dono da Ferrari faz. Ele só anda no final de semana. Ele tem até outro carro para andar para não gastar a Ferrari. Ele não vai trabalhar, vou viajar lá para São Paulo, vou de Ferrari. Não existe isso, né? Aí ele vai passar na lombada, ele passa devagarinho, né? Muitas vezes gasta mais tempo polindo do que usando. Ele trata como algo precioso. É isso que eu quero dizer acerca do sangue de Cristo, dessa grande evangelho. Custou caro porque custou o sangue de Cristo. Ele garante a redenção eterna, ele é valioso demais. E nós devemos perceber que por mais que seja um presente, é um presente valioso demais. É um presente que realmente nós precisamos nos alegrar por tê-lo, nos alegrar por ter recebido e tratar com o zelo, com a dedicação a ele. A Sproul afirma: a grandeza da salvação é medida pelo preço infinito que foi pago por ela. Então veja só, a grandeza da salvação é medida pelo preço infinito que foi pago por ela. Qual é o preço que foi pago por ela? O sangue de Cristo derramado naquela cruz.
Foi um preço muito alto. Por isso ele é grandioso demais. Ferrari tem muitas. O sangue de Cristo só tem um. Valioso demais. Quanto mais valioso o presente, mais ofensivo é ignorá-lo. Então, por exemplo, se tem alguém ali no semáforo que está entregando panfleto e ele coloca uma balinha de presente para você, e você pega e diz, não, obrigado, ele não se sente ofendido, certo? Agora, se alguém traz para você um presente que custou para ele o valor, talvez, do salário de um mês, e entrega para você e você nem dá atenção e deixa simplesmente empacotado, nem abre o pacote presente, isso é ofensivo. Jesus Cristo nos deu o presente maior de todos, que é a salvação. E a gente tem que valorizar esse presente e se relacionar com ele com uma dedicação, levar ele a sério, porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, aqui o autor diz assim, olha, esse evangelho é grandioso demais, é maravilhoso demais, e por isso a gente tem que levar a sério. Não é preciso rejeitar Cristo para se perder dele. Basta a gente tratá-lo como algo comum, como algo normal. O Evangelho não é mera informação religiosa. O Evangelho é a boa notícia, que existe uma resposta da nossa vida, ou seja, que pede uma resposta. E a resposta qual é? Nós dedicarmos a vida para Ele, para a honra e glória do nome do Senhor. E ainda, em quarto lugar aqui, nós vemos a confirmação divina do Evangelho, ou a responsabilidade diante do testemunho. Vejam só vocês, essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar, e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. A mensagem da salvação, olha, ela foi anunciada por Cristo, confirmada pelos apóstolos, foi também autenticada pelo próprio Deus, foi cheia de sinais dados pelo Espírito Santo e testificada no coração pelo Espírito Santo. Ou seja, a nossa fé repousa numa grande verdade dada por Deus, que é confirmada pelo próprio Espírito Santo nas nossas vidas. Imagina vocês o seguinte: você está dirigindo teu carro de boa, aí acende uma luz vermelha no painel. O que faz? Você sabe que o corintiano ele dá um tapa no painel para ver se apaga aquela luz, né? Adianta, né? Dar um tapa no painel? Não vai resolver, né? Colocar uma fita isolante ali na frente daquela luz para eu não ver. Você vai rodar mais um pouquinho e seu carro vai ter um problema. Então, aquele alerta serve para mostrar o seguinte, meu irmão. Ele serve para mostrar que tem algo errado e que você precisa dar atenção. Se você ignorar o alerta, isso não vai mudar nada, talvez até amplifique o problema. Você tinha que trocar apenas o óleo do seu motor, completar o óleo do seu motor. Mas aí você ignora, daí você tem que fazer o motor inteiro, né? A ideia básica é que ignorar muitos alertas não elimina o perigo, apenas confirma a nossa culpa. Ou seja, Deus está sempre nos alertando para levar Ele a sério. Às vezes você está lá vendo a internet, vem uma mensagem, sei lá, de Augusto Nicodemos, te alertando para levar a sério. Às vezes você está no seu carro, você ouve um cântico alertando para andar com Deus. Aí você abre a Bíblia, de várias formas ele vai alertando. Não ignore os alertas do soberano e grandioso Deus. O problema do nosso mundo não é a falta de evidência. O problema do nosso mundo é exatamente não dar atenção às evidências do nosso Senhor e Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Está chovendo. Uma das evidências do cuidado de Deus para a nossa vida. Todo dia, toda hora, todo momento, as águas estão descendo para o oceano. Era para viver num deserto se o sistema falhar. Mas Deus está fazendo esse oceano evaporar
e cair sobre as nossas vidas. O cuidado, o zelo de Deus. A ideia central que eu quero deixar para vocês é a seguinte: não despreze a graça de Deus, não despreze o soberano Deus, não despreze a palavra de Deus. Leve Deus a sério. A ideia do texto aqui é que ele exige uma resposta das nossas vidas, porque ele diz: já que Jesus é a palavra de Deus manifesta entre nós, já que esse mesmo Jesus é maior do que anjos e maior do que todas as autoridades, qual é a resposta? A resposta de fé. A ideia é: creia, e creia de todo o coração na salvação de Cristo. Ela é grande demais para ser tratada com indiferença. Confie nesse Cristo. Ele é grande demais para você simplesmente levar de qualquer forma, de qualquer maneira. Segunda questão: eu já creio. Então vigia, esteja atento para zelar e para cuidar do seu relacionamento com o grandioso e soberano Deus. Em terceiro lugar, valorize. Dê o valor devido a Cristo na sua vida. Trate-o como precioso, como grandioso, como de grande valor. E responda ao Evangelho sem negligência, mas de coração, crendo em Cristo e se rendendo por completo a Ele, e levando o nosso soberano Deus a sério. Martinho Lutero, um outro reformador, disse: o Evangelho não é apenas para ser ouvido, mas para ser guardado com zelo. O Evangelho não é apenas para você ouvir, mas para você praticar de todo o coração. Porque guardar não é simplesmente colocar a Bíblia lá na sua gaveta e deixar com que ela fique lá bem guardadinha. Guardar é você colocar dentro do seu coração e viver praticando esse Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, não despreze a graça do soberano Deus, que é graciosa, que é um presente, que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo que é dada pelo soberano Deus, para que a gente o leve a sério. Essa é a mensagem, esse é o ensino do livro de Hebreus. A maior tragédia não é simplesmente rejeitar a Cristo. A maior tragédia é achar que estar em Cristo, mas viver uma vida completamente distante do Salvador. A maior tragédia é ser uma galinha no meio dos patos, porque na hora da água a gente afunda. Por isso, sonde a sua vida e certifique-se de fato que está em Cristo e renda-se por completo a Ele, porque Ele é o Salvador das nossas vidas. Amém? Queria convidar você para estarmos orando mais uma vez. Querido e grandioso Deus, eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento. Obrigado, Deus, por essa chuva gostosa que cai. O Senhor está regando a plantação, os campos estão crescendo, os animais vão ter alimento, a gente vai ter alimento e o Senhor está cuidando de nós por meio dela. Nós te louvamos, agradecemos por cada pessoa aqui e rogamos a tua mão sobre a vida de cada um. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor esteja conduzindo cada pessoa aqui de uma forma especial, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja tocando no coração e mostrando que realmente essa palavra de que é necessário levar o teu nome a sério. Que o Senhor, ó Deus, cuide, proteja, conduza a vida de cada um.